meditei alguns anos atrás, através desse último cântico. Me recordo que recém-convertido, ou melhor, assim que eu entendi realmente o que é entregar a vida para Jesus, e o que isso mudaria na minha vida, o que impactaria até no meu círculo de amizades e a questão familiar também. Quando eu entendi isso, o arrependimento, eu cantava muito esse cântico. E sempre trazia à minha mente que Deus me criou para o quê? E olha que na época eu não tinha nem contato ainda com esse mundo da visão teológica, na visão de estudo, mas eu sempre trazia na minha mente o final desse cântico. Eu nasci para te adorar. E o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação, aquilo que preenchia o meu coração, o vazio do meu coração na época, era saber que eu adorava um Deus vivo, sendo que na época, eu já comentei algumas vezes aqui, eu nem sabia que existia crente, nem sabia que existia uma igreja cristã, um povo que se rendia aos pés de um Deus vivo. E esse cântico me trouxe ali a memória, a minha juventude lá atrás, da jovenzinho, mas eu louvo a Deus porque o Senhor me resgatou. E eu quero, antes de entrarmos propriamente dito aqui na exposição da mensagem nessa manhã, sempre que você for louvar ao Senhor, traga à sua mente, ao seu coração, aquilo que de repente marcou a parte da sua vida também. Traga isso. Os cânticos despertam isso em nós. Às vezes no momento de tribulação, de circunstâncias da vida também. Os cânticos, a adoração a Deus, desperta em nós submissão, ou seja, obediência a Deus, desperta em nós o que nós somos nesse mundo para Deus. Somos discípulos de Deus, somos pessoas que edificam a vida de outras pessoas. Então traga à sua mente isso. E na série de estudos aqui que nós estamos tendo também na igreja, a respeito do cântico, nós vamos aprendendo e quebrando algumas questões, alguns paradigmas às vezes, até às vezes alguns paradoxos que ficam na mente, ou que aprendemos lá atrás de maneira um pouco errada, não bíblica. Mas se fizeram um esforço, estarem aqui no estudo bíblico é importante. Eu sempre penso e trago isso comigo, que quando nós mergulhamos na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós estamos fazendo a nossa parte como discípulos de Deus, conhecendo cada vez mais a Deus. E se eu fizer essa pergunta para você aqui nesta manhã, você deseja, quer ou tem buscado conhecer cada vez mais a Deus? Se você responder sim, então leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Não adianta nada nós, domingo após domingo, estudo após estudo, nós só expomos aqui. Nós vamos sendo um instrumento de despertar você ou eu para que nós mergulhemos nas Sagradas Escrituras. Se nós queremos algumas respostas para algumas áreas da nossa vida, nós temos que vir para cá, para as Sagradas Escrituras. E aí a Sagrada Escritura vai nos ensinar algumas disciplinas espirituais, a qual nós não exercitamos muitas vezes no nosso dia a dia, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é uma vida piedosa. Quando fala piedosa, generosa com o próximo também. Olha quantas ações nós precisamos fazer de imediato assim. Mas eu queria trazer esse compartilhar com os irmãos logo no início para nós darmos cada vez mais importância à adoração, ao louvor ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo aí em Eclesiastes capítulo 11. Nós estamos nessa jornada bíblica aqui através de Eclesiastes, na exposição da mensagem domingo após domingo. Estamos chegando ao final de Eclesiastes. Temos mais um capítulo ainda, Eclesiastes 12, para nós finalizarmos a nossa exposição aqui. O tema da nossa mensagem desta manhã nos remete a pensarmos da seguinte forma: diariamente enfrentamos circunstâncias da nossa vida, diariamente.
E seríamos tolo ou insensatos de expor aqui uma mensagem bíblica dizendo para mim e para você, ou para qualquer pessoa que você venha depois compartilhar, dizendo: nossa, você vai ser sempre próspero, você vai ter sempre uma vida tranquila. Isso não é uma verdade. Nós sabemos que enfrentamos diariamente aí as circunstâncias da vida. E quando eu penso a respeito de enfrentar as circunstâncias da vida, eu tenho que enfrentar as circunstâncias da vida com uma ação também da minha parte. E uma ação que a Bíblia nos ensina muitas vezes, diante das circunstâncias, é estarmos alegres. E nós estamos vendo aqui Salomão, o escritor aqui de Eclesiastes, mostrando isso para nós. Que tudo na vida, algumas situações da vida, a qual nós às vezes damos tanta importância e não olhamos biblicamente ou não pedimos orientação a Deus, é vaidade. E a definição da palavra vaidade que ele nos dá aqui é um sopro, é algo que é rápido, passa. Como nós ficamos realmente amarrados ou ligados a questões da nossa vida secular que não glorificam a Deus. Então nós temos que aprender a lidarmos com as circunstâncias da vida com alegria, a enfrentarmos essas circunstâncias da vida com alegria. E o autor de Eclesiastes vai nos mostrar aqui algumas verdades a respeito de como lidarmos com isso. E é fato, e é um fato real, que ao sairmos daqui hoje, durante essa semana, nós vamos lidar com as circunstâncias da vida. Circunstâncias de tristeza, às vezes, circunstâncias de ira, circunstâncias de sofrimento, circunstâncias de indignação na vida. Nós temos que saber lidar com essas circunstâncias. Quando eu penso a respeito disso, eu remeto a minha mente, o meu coração sempre a Mateus capítulo 6. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, lá do versículo 24 ao 34, nós percebemos que Jesus dá orientação aos seus discípulos a respeito da ansiedade, a respeito de estar ansiosos por o que vão haver de comer, beber, vestir. Mas Jesus dá todo o direcionamento ali para enfrentar umas circunstâncias que eles experimentarão. E o final, ali no versículo 32, 33, 34, o final da orientação de Jesus aos seus discípulos é o quê? Eu vou fazer uma abertura de parênteses aqui. Vocês vão enfrentar situações, circunstâncias difíceis na vida. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque mesmo antes de você ter qualquer necessidade, seu Deus, seu Pai Celeste que estás nos céus, já conhece. Deus conhece cada necessidade, não é a situação nossa. E muitas vezes não conseguimos diferenciar o que realmente é uma necessidade que nós ali precisamos ou umas circunstâncias. Nós temos que saber diferenciar isso na nossa vida. E quando nós só vamos aprender dessa forma quando nós, de repente, olharmos para Mateus 6 também e entendermos que Jesus orientou e deu, na nossa linguagem aqui, deu refrigério, deu caminhos para os seus discípulos enfrentarem a situação que eles enfrentaram, porque eles agora estavam indo contramão do mundo para propagar o reino. Isso não mudou para nós. Isso não mudou. Nós vamos enfrentar as circunstâncias também de sermos cristãos e de pregarmos o evangelho para um mundo caído, para um mundo em que não tem a definição do que é certo ou errado. O que mais impera hoje é o errado. Se fez o errado, você está dentro do padrão da sociedade. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que, em primeiro lugar, para nós enfrentarmos as circunstâncias da vida e com alegria, nós temos que buscar o reino de Deus. Buscar a Deus, em primeiro lugar. Nada vai adiantar se nós tentarmos enfrentar situações, como nós já ouvimos aqui no início do culto, do nosso irmão, que, olha, às vezes buscamos alternativas por nós mesmos. E as circunstâncias da nossa vida são reais. O sofrimento, ele é real. Nós vamos passar por situações. Não adianta. Podia dizer aqui para você, não fique preocupado. Você não vai passar por nada disso.
eu estaria mentindo. Mas você vai passar e eu vou passar. E como nós lidamos com essas situações? Jesus orientou a respeito disso. Deus nos orienta a respeito disso. E aí quando nós olhamos aqui para esse texto dessa manhã, nós vamos ver realmente um panorama de algumas circunstâncias da vida. E aí eu quero que você leia comigo. Do versículo 1 ao 8, nós vamos ler aqui. Versículo 1 diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede ou está por vir é vaidade. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, te agradecemos a Deus por tudo que já aconteceu nesse lugar esse a qual temos o privilégio de adorar o teu nome, de compartilharmos na comunhão dos uns com os outros, Senhor, e nesse momento, Senhor, de ouvirmos a tua santa palavra. Nos direciona, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento através do teu Espírito Santo, das verdades que a tua palavra nos ensina, Senhor, para que não deixemos apenas como ouvintes, Senhor, mas que coloquemos em prática, Pai. Nos dá luz, nos dá entendimento através do teu Espírito Santo. É o que te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Versículo 1 do capítulo 11, quando nós olhamos para ele e pensamos a respeito até de um provérbio aqui, Salomão escrevendo aos seus autores dizendo: lança o pão sobre as águas, depois de um tempo o acharás. E aí ele dá a ideia também assim: reparte isso com 7, talvez também com 8, porque não sabes o dia de amanhã também, não sabe qual é o mal que virá sobre a terra amanhã. Quando nós olhamos para essa expressão, e podemos até olhar para Hebreus capítulo 11 também, versículo 1, nós podemos entender da seguinte forma: se eu lançar um pão sobre a água e ele flutuar, depois de um tempo eu tê-lo de volta, me dá a ideia também de prudência, me dá uma ideia também, no versículo 2, de generosidade, de piedade mesmo para com o próximo. E é interessante que o judeu ele tem essa prática até hoje, da questão ímpar, do número 7. E eu gosto muito de pensar, às vezes, nas questões da vida, de algumas decisões, que você nunca deve tomar uma decisão com número ímpar, com número par, desculpa, mas com número ímpar. Por quê? Porque nunca vai empatar. E o judeu tem essa ideia. E Salomão usa a ideia que, olha, você tendo esse pão, tendo esse alimento, tendo isso, reparte isso com 7 e também com 8, porque não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra amanhã. E aí quando nós olhamos para esse texto e entendemos a respeito da fé, ou observando a respeito da fé,
dessa questão realmente assim, olha, eu confio no que eu fiz agora, mas eu também confio que eu tenho que repartir isso. E ora, a fé era o quê? Era a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E essa ilustração, esse provérbio usado por Salomão, dá exatamente essa ideia, de eu ter cuidado, ter prudência com aquilo que vai gerar para mim alimento. E aí ele continua, no versículo 3 e 4, com uma expressão extremamente importante para nós, com uma ideia. A ação sobrenatural de Deus, ela acontece a todo momento. Nós tivemos agora dias de chuva. E Salomão está dizendo aqui, olha, observe, as nuvens elas carregam. Quando nós observamos as nuvens carregando, ou o texto mostrando aqui, estando as nuvens cheias, qual é a ação depois sobrenatural de Deus? A chuva. E aí Salomão vai mostrar desse conceito, e aí vai dar a ideia de que se uma árvore cair, e ela cai ou sul ou norte, e ela ficar ali parada, ela vai ficar ali parada. E aí, os seus leitores, observando isso, ele dá um complemento. O que tem a ver a chuva? O que tem a árvore cair no sul, no norte e ficar ali parada, estática? Aí ele vai para o versículo 4, com aquela ideia realmente assim, olha, quem somente observa e não semeia, ou quem somente observa o vento, o que está acontecendo, fica estático, parado, diante das circunstâncias, não vai colher, não ceifará. E aí ele diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca ceifará, ou nunca colherá. Quando nós pensamos a respeito das nossas situações, das nossas ações na vida, nós não podemos ficar parados, não podemos ficar estáticos, só observando o vento, porque não sabemos a direção do vento. Quem tem o controle de tudo? Quem tem todo o direcionamento? Deus. E aí no versículo 5, ele vai dar essa ideia. E quando eu olho para esse versículo aqui, os acontecimentos ao nosso redor, nós temos que prestar toda a reverência a Deus. E diante de circunstâncias da vida, que devemos enfrentar com alegria, não tentarmos entender situações que a resposta está só em Deus. É só em Deus. E aí ele vai dizer aqui, assim como tu não sabes. E é interessante para os leitores, é interessante para nós, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Hoje, se nós formos pensar a respeito disso, olhar para a ciência, hoje talvez tenha alguma explicação, mas não se sabe. E Salomão tem esse entendimento aqui. Olha, homem, o seu conhecimento é limitado. Você não sabes a direção do vento. Você não conhece como se formam os ossos no ventre de uma mãe. E aí ele complementa também dizendo, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha como nós, homens, devemos reconhecer o quanto nós somos limitados diante da soberania de Deus. E se nós não entendermos a respeito da soberania de Deus, como nós vamos entender a respeito realmente de lançar o nosso pão sobre a água, ou repartir com o próximo, ou semear, ficar só observando, ficar estático, parado? Deus nos chama sempre e nos dá sempre o impulso para ações essas que nós devemos colocar em prática dia a dia. Não é só tentar entender. Salomão dá essa ideia para nós do conceito aqui, olha, homem, você não sabe a direção do vento, você não conhece, você é limitado, e somos limitados mesmo. Muitas vezes nós tomamos ações que estão totalmente fora do contexto bíblico, e sofremos no momento de enfrentar as circunstâncias da vida,
porque não entendemos a soberania de Deus. E muitas vezes não permitimos que a soberania de Deus nos ajude a enxergarmos aquilo que nós estamos fazendo de errado. A soberania de Deus nos leva a termos um entendimento pleno do que realmente é a fé, do contentamento, da submissão a Ele, de obediência a Ele. E Salomão nos dá essa ideia que, olhe, os acontecimentos ao nosso redor, muitas vezes não vamos conseguir entender, porque isso pertence a Deus. Todas as coisas que Ele faz é dele. Já comentei aqui a respeito de Deuteronômio 29. Todas as coisas, o texto diz lá que todas as coisas encobertas pertencem a Deus. A nós, as que foram reveladas, as que foram mostradas através do quê? Hoje da palavra. A nós e aos nossos filhos, através de nós, para que o legado, esse ensinamento, prossiga. E aí nós não temos que ficar tentando desvendar os acontecimentos de Deus. Nós temos sim que sermos obedientes, submissos a Ele. E aí no versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão obras. Como se Salomão dissesse para os seus leitores e para nós, numa ordem aqui: semeie a tua mão pela manhã, e à tarde não repouses a tua mão. Faça a sua parte, plante, vá atrás, não fique estático. Muitas vezes, para enfrentarmos circunstâncias da vida com alegria, nós ficamos estáticos, parados, naquela linguagem, aguardando cair do céu. E Deus muitas vezes está dizendo, olha, como os leitores de Salomão instruindo aqui, olha, semeia pela manhã a tua mão. Semeia, vai lá, faça a tua parte. E à tarde, não repouse a tua mão. Uma versão vai dizer, não cruze os seus braços. Não fique esperando. Como que podemos enfrentar as circunstâncias da vida se não semearmos? Se não trabalharmos? Se ficarmos estáticos? Como? Não tem como. Não tem como. Ele mostra para os seus leitores aqui, e talvez o que destaca aqui é essa ordem de ir fazer. E mesmo ele dá o exemplo de manhã e dá à tarde. E mesmo à tarde parece que aqui não tem aquela folga, né? Faça, vá atrás, não fique estático. Faça. E aí ele dá a ideia assim, olha, se você fizer tanto com uma mão ou com a outra, você não sabe se vai prosperar. Mas o que é importante para o leitor e para nós aqui também nessa manhã é assim, como que eu enfrento as circunstâncias da vida, se eu não enfrentá-la? Geralmente eu falo muito para algumas pessoas, eu falo assim sempre, falo, ó, tem situações da nossa vida, ou circunstâncias da nossa vida, que nós não podemos fugir. Somente nós que somos cristãos. Nós temos que fazer o quê? Enfrentá-las. Não é o que está ali? Enfrentando as circunstâncias da vida com alegria. Nós temos que realmente trazer à tona realmente a coragem que Deus nos dá para tratar de situações biblicamente, não carnalmente. Porque se nós tratarmos carnalmente, nós talvez vamos voltar no versículo 5. Ficar tentando entender o que não vamos conseguir. Não vamos conseguir. As coisas encobertas pertencem a Deus e não a nós. E aí ele diz,
porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela. Mas a essência aqui é: faça a sua parte. Faça a sua parte. O texto não diz isso aqui, mas quem dá sempre a prosperidade, quem dá sempre a alegria é Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Em versículos 7 e 8, Salomão vai escrever a respeito da alegria. Doce é a luz e agradável aos olhos, ainda que o homem viva muitos anos da sua vida. Salomão dá uma ordem também, dizendo aqui, lembrando também uma situação para os seus leitores e para nós nos dias de hoje. Eu posso viver muitos anos da minha vida, muitos. Mas eu devo me alegrar, me regozijar nesses muitos anos. Não é isso que a gente faz hoje? Os mais experientes aqui em idade, é isso que a gente faz muitas vezes. E nós, como cristãos ainda, nós temos um privilégio de usar uma expressão assim: Deus, muito obrigado por todos esses anos de vida. Muito obrigado. Mas há uma essência aqui. E há uma questão aqui. Ele diz: regozije-se por todos esses anos da vida. Mas ele lembra uma coisa aqui, que tem muito a ver com o nosso tema nesta manhã. Haverá circunstâncias. Haverá muitos dias de trevas, muitos dias escuros, muitas tribulações, na linguagem nossa do evangelicalismo um pouco, muitas situações adversas da nossa vida. Mas ele diz aqui, ó, regozije-se em todos eles. E como nós fazemos isso? Como que nós olhamos para esses versículos aqui, numa ideia de prudência, numa ideia de submissão, numa ideia do cuidado, Deus, numa ideia de ação da nossa parte, para enfrentar as circunstâncias da vida com alegria? De que forma? Como que eu enfrento as circunstâncias da vida com alegria? Versículo 1 e 2 nos dá uma primeira verdade aqui. Se eu não trazer para a minha vida cristã, ou para a minha vida diária, a prudência e a generosidade, a piedade, como que eu vou me identificar como um cristão diante daquilo que Jesus ensinou? De realmente ser prudente, ou de buscar primeiramente o reino de Deus e amar o teu próximo? O texto de hoje nos ensina, olha, diante de situações que eu devo enfrentar, eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ter prudência. Se você enfrentar uma situação, uma circunstância hoje, em que promova para você uma questão física de saúde, como que você enfrenta isso? Como nós enfrentamos isso? Toda prudência, né? Vou ao médico. E quando alguém está passando por necessidade ao seu redor? Generosidade. Reparte 7 com 8. Essa é a primeira verdade que nós podemos destacar aqui nesta manhã. E uma segunda verdade que quero destacar aqui nesta manhã também para nós, é que quando nós olhamos para as circunstâncias da vida e entendemos que temos que confiar em Deus primeiramente e agir realmente com obediência, é não ficar parados, é não ficarmos estáticos. Eu tenho que fazer a minha parte. A vida cristã não é só a parte de Deus. Deus todo o tempo está olhando para nós, está com a misericórdia deles manifestada sobre nós. Nós vimos no Salmo no início aqui de leitura. Eu sempre encorajo, e como foi falado já aqui, todo domingo nós lemos os Salmos para encorajar cada um de nós a enfrentarmos circunstâncias da vida através de Salmos também. E aí, nessa segunda verdade aqui, quando eu olho aqui, quem somente observa o vento e não age, que confiança tem em Deus? Ou de que forma vai agir?
se eu não confio em Deus? Não posso ficar só observando. Eu tenho que agir. Eu tenho que plantar. Eu tenho que semear aqui. Eu tenho que confiar em Deus e agir em obediência. Então, primeiro, eu sou prudente, sou generoso, eu confio em Deus, eu faço a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Imagine só se, aqui no nosso contexto como igreja, somente uma pessoa fizesse a parte dela. Teríamos frutos? Eu acredito que não. Deus nos colocou como igreja nesse mundo para sermos ligados um ao outro, para que demos fruto, para que nós possamos um com os outros também enfrentar as circunstâncias da vida com alegria, um ajudando o outro, cada um fazendo a sua parte. Se nós não fizermos isso, se nós não trabalharmos dessa forma, cada vez mais nós distanciamos dos nossos relacionamentos uns com os outros. E Deus a todo momento nos chama, pela graça e misericórdia dEle, para o relacionamento com Ele e com uns com os outros. Quando nós fazemos isso, nós confiamos cada vez mais em Deus. Parece que a palavra confiar em Deus hoje, aqui nessa manhã, está sendo bem enfática para a nossa vida. Olhando para a fé, olhando para a submissão a Deus, a obediência a Deus. E uma terceira verdade, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu consigo enfrentar as situações adversas da vida. Conhecer cada vez mais a Deus e seus desígnios soberanos me tira dessa área ou dessa zona de conforto de não enxergar a soberania dEle, que é uma questão que muitos de nós não entendemos muitas vezes. Se tudo acontece ao nosso redor, como Salomão escreveu aqui, no versículo 5, tu não sabes, tu não conheces, somos limitados. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos saber a respeito dos desígnios de Deus, mais nós vamos entendendo esses versículos. E mais nós saberemos enfrentar as circunstâncias da vida. Confiar em conhecer a Deus, conhecer cada vez mais a Deus, é uma atitude diária. É uma ação diária nossa. E aí nós vemos Salomão dando essa ideia novamente aqui, para o nosso conhecimento. Olhe para a soberania de Deus. Não tente decifrar as questões que acontecem ao seu redor. Senão nós vamos saber lidar, nós vamos enfrentar as circunstâncias da vida. Conheça cada vez mais a Deus. Nós já vimos exposições anteriores aqui em Eclesiastes, que a maior alegria, a maior satisfação daquele que realmente entende a respeito de Deus é servir, é conhecê-lo cada vez mais. E novamente eu repito, nós ouvimos isso no começo do culto nesta manhã. Conhecer cada vez mais a Deus. Cantamos conhecer cada vez mais a Deus, para o louvor da glória dEle. Terceira e quarta verdade aqui. Fazer a nossa parte diariamente e não ficar de braços cruzados nos dá a garantia de que eu consigo enfrentar as circunstâncias da vida com alegria. Se o escritor de Eclesiastes aqui está dizendo aqui, olha, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, faça a tua parte, e está dizendo, olha, não fique de braços cruzados. Qual é o fruto disso? Quando nós trabalhamos cada vez mais para o Senhor, não para o homem. Citei domingo passado aqui a respeito de Colossenses capítulo 3, versículo ali 22, 23 para frente. E ali há um conceito interessante a respeito realmente da ação.
de cada um de nós, de trabalhar, de realmente fazer a nossa parte. E ali também é interessante porque é um conceito familiar. De Colossenses 3, do versículo 23 para frente, quando você compara ele com Efésios 5, 23, 24, 25 também, você vai ver o conceito ali de ação de família. E aí tem uma palavra ali que diz: tudo o que você vier a fazer, faça para o homem, não, faça para Deus. E Eclesiastes nós já vimos também aqui, a respeito disso, lá em Eclesiastes capítulo 9. Tudo que tua mão colocar, faça para Deus. E aí com isso, há aquele conceito, aquela ideia: faça a sua parte diariamente. Faça a sua parte. Qual o fruto disso? Não sabemos, que é o que o texto diz. Mas o meu convite para você, para que esteja enfrentando as circunstâncias da vida com alegria, é: em tudo faça a sua parte. O fruto disso, não sabemos o que vai dar. É Deus que tem o controle de tudo, e Deus é soberano sobre tudo. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte em adoração. Faça a sua parte em evangelismo. Faça a sua parte, eu e você, no testemunho vivo. Faça a sua parte de relacionamento com Deus, diariamente. Sabemos o fruto disso? Não, mas temos uma ideia. Se eu começo a fazer a minha parte, mostrar para as pessoas a glória de Deus através de mim, o fruto disso é glória de Deus. Então, único e exclusivamente. Mas faça a sua parte. Não permita que o seu egocentrismo, o meu egocentrismo, o nosso ego, não faça a nossa parte. Tem situações em que, quando nós olhamos para textos como esse, semeia, faça, vou semear porque eu vou colher coisa boa. Você não sabe o que você vai colher. Você não sabe. Só Deus sabe. Mas o que é mais lindo, maravilhoso, é sabermos que a soberania de Deus é que vai agir, não a nossa. Não a nossa sabedoria humana. Sabe aquele ditado assim: eu vou fazer bem para aquela pessoa, vou fazer isso, isso, aquilo. Muitas vezes nós usamos a palavra assim: não quero nada em troca. Mas muitos de nós aqui já caímos nessa armadilha. De prestar favor para um outro e às vezes pensar em ter algo em troca. Aí nós usamos aquilo que o mundo secular usa, aquilo que o humanismo, a parte humana usa, que o hedonismo usa. Olha, eu fiz tanto por essa pessoa, e agora precisei de uma situação e ela não fez nada por mim. Isso não é uma atitude cristã. A palavra de Deus nos ensina sempre o quê? Faça a sua parte. E vou usar esse termo aqui: faça a sua parte. E Deus, soberano, é que vai dar o crescimento, vai dar, se o caso for uma pessoa, o convencimento, tudo. Mas faça a sua parte. Não fique de braços cruzados. Minha última aqui: alegre-se todos os dias. Esse é um desafio para nós. Salomão escreve aqui: ainda que o homem viva muitos dias da sua vida, ele dá para nós esse conceito assim: regozije-se. E não para aí. Parece que esse lado é o lado que nós mais queremos ouvir. É o lado que nós mais absorvemos. Coisa boa. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Isso é um desafio para todo crente. Isso é um desafio para todo crente. Talvez eu vim para cá hoje, vocês não conhecem o meu coração. Talvez eu não vim alegre. Talvez de vocês não chegaram aqui com o coração transbordando, regozijando de alegria.
E aí nós estamos ouvindo agora uma verdade aqui. Alegre-se, regozije-se, porque ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se nos dias da sua vida. Esse é o desafio para nós. Como eu posso me alegrar se eu estou com uma enfermidade? Como eu posso me alegrar se eu estou passando por umas circunstâncias tão terríveis na minha vida? Como? Essa é a pergunta. Como? E aí, ao mesmo tempo, Salomão dá algo que parece que joga um balde de água fria nos seus leitores e em nós, nos dias de hoje, no século 21. Haverá muitos dias de trevas, dias escuros, circunstâncias difíceis, mas tudo isso que sucede, tudo isso que está por vir, é vaidade. Alegre-se todos os dias, sendo grato a Deus pela vida, mesmo que as circunstâncias da vida elas surjam. Regozije-se, alegre-se. Como que eu faço isso? Como que eu posso ser prudente? Como que eu posso ser generoso? Como que eu posso confiar cada vez mais em Deus? Como que eu posso realmente agir mais? Não ficar de braços cruzados? Como que eu posso cada vez mais aqui fazer diariamente a minha parte? Como que eu posso me alegrar cada vez mais no meu dia a dia? A pergunta é para todos nós, finalizando aqui: estamos sendo realmente prudentes nas situações e circunstâncias da nossa vida? Realmente confiamos em Deus cada dia? Conhecemos realmente a Deus da forma que nós entendemos? O meu convite para mim e para você nesta manhã é exatamente esse. Olhe para as circunstâncias da sua vida, eu olho para as circunstâncias da minha vida, e como elas enfrentam? As enfrentam com alegria? As enfrentam com murmuração? Com reclamação? Muitas vezes com falta de fé? Com incredulidade no meu coração? Como que eu enfrento? Como que você tem enfrentado as circunstâncias da vida? Talvez os versículos aqui nos ajude a direcionarmos isso, nossa vida. Há como uma soberania plena aqui. Quando nós olhamos e permitimos que a soberania de Deus conduza o nosso coração, nós enfrentamos as situações, as circunstâncias da vida com muita alegria. Com muita alegria. Como nós temos enfrentado as circunstâncias da nossa vida, no dia a dia? Como que você vai enfrentar as circunstâncias da vida nessa semana? Algumas verdades aqui apresentadas devem fazer parte do seu dia a dia, do meu dia a dia. Eu devo ser prudente em tudo. A prudência traz para nós livramento de muitas situações. E o ser piedoso, o ser generoso com o próximo, nos satisfaz, através da alegria do coração, de saber que você é útil. E para o Senhor, nós temos que ser úteis. Úteis. Acredito que um dos maiores desvios hoje da igreja e da caminhada cristã é não entendermos isso. O quanto nós devemos ser úteis ao Senhor. E o confiar em Deus, mesmo eu plantando
de manhã com a mão ou com a mão, e à tarde eu cruzando os braços, ou na minha vida de manhã eu tenho uma ação e à noite, durante o dia, não tenho mais nenhuma ação, o que eu vou esperar? Não posso. Tem que ter ação, não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que me alegrar na vida. E eu quero enfatizar novamente aqui, só para nós finalizarmos. A alegria que nós buscamos muitas vezes não é a alegria dos céus. Não é a alegria dos céus. Isso é a nossa maior falha hoje. Busque a alegria dos céus. Regozije-se com a alegria dos céus na sua vida. E por último, entendemos que ao enfrentarmos as circunstâncias da vida, quem vai nos guiar para nos dar todo o entendimento e livramento das circunstâncias da vida com alegria é Deus, somente Deus. Virão muitos dias de trevas, é o que Salomão encerra dizendo aqui. Haverá muitos dias difíceis, mas enfrente-os. Enfrente-os. Não recue. Enfrente-os. E isso serve não somente para uma questão espiritual, mas é para a questão também humana, física. Tem situações que você vai ter que enfrentar. Desculpa, meu querido, minha querida, mas você tem que enfrentar. Enfrentar. Porque nós somos chamados para isso. Nós falamos no estudo bíblico, né? Todos nós aqui somos profetas de Deus. Não naquela linguagem de profeta de revelação. Não, já está tudo revelado aqui. Tudo revelado. Somos profetas de Deus para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, enfrentar as situações, as circunstâncias da vida com alegria, mostrando a Cristo, sendo piedosos, sendo generosos, não cruzando os braços, confiando cada vez em Deus, enxergando a soberania dEle, olhando realmente no nosso coração, não, eu preciso regozijar, ter alegria na minha vida. É isso. Esse é o nosso papel. E é isso que eu quero deixar para a nossa reflexão nesta manhã. Como nós temos enfrentado as circunstâncias da vida? Com alegria ou com questionamentos? Ou com recuos? Voltando atrás? Regressando? Olhe para frente. Siga em frente. Enfrente as situações da vida, as circunstâncias da vida com alegria, mas em frente. Não de braços cruzados. De braços cruzados, não colheremos nada. Como se eu fosse evangelizar alguém. Como se eu fosse evangelizando alguém. Se eu não entender que eu sou um instrumento usado por Deus na vida dessa pessoa, que primeiramente eu sou discípulo, que eu sou um instrumento usado nela, jamais eu vou causar alguma edificação na vida dela. Mas devo seguir em frente, firme, com postura. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Enfrente as circunstâncias da vida com muita alegria, com muita prudência, com muita generosidade, com muita confiança em Deus, submissão a Deus, com alegria. Amém? Vamos orar, encerrando essa exposição da palavra nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te bendigo nesta manhã, Senhor, porque Tu és soberano, Senhor, sobre todas as situações da vida, sobre as circunstâncias da vida. Teu Filho amado, quando esteve na terra, também nos deixou um ensinamento, Senhor, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, que o maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu o mundo. O Senhor nos ajuda, Senhor, a cada dia, a enfrentarmos as circunstâncias da vida, Senhor,
a sermos, diante dessas circunstâncias, Senhor, piedosos, generosos, confiantes em Ti, Senhor, para que isso desperte em nós também o contentamento através da Tua soberania. Que também, Senhor, nós possamos também nos alegrar, Senhor, como nós ouvimos nesta manhã. Todo homem deve regozijar-se sendo os dias da sua vida. Mas sabemos também que haverá momentos difíceis, momentos de circunstâncias, e alguns desses momentos, Senhor, não saberemos lidar com eles. Mas pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento possamos lembrar, Senhor, de tudo aquilo que foi dito aos nossos corações nesta manhã. E que Teu Espírito Santo nos conduza diante dessas circunstâncias. E que não venhamos a ter ação por nós mesmos, Senhor, mas que o Teu poder haja, Senhor, através dessas circunstâncias. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a sermos, Senhor, crentes fiéis, como Tu és fiel a nós, Senhor. A olharmos, Senhor, para a Tua soberania e entendermos, Senhor, que tudo está no Teu controle. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos no nome santo, glorioso, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.